mas terei bom ânimo, porque eu vencerei igual a ti. Para florescer a verdadeira semente em mim. Que eu permaneça. Mesmo nos momentos de poda,
estamos aqui para te entregar a nossa autossuficiência, nós estamos aqui para te entregar o nosso orgulho, Jesus. Nós estamos aqui para dizer que nós somos dependentes de você, Jesus. Nós estamos aqui para dizer que sem ti nada podemos fazer, Jesus. Nós estamos aqui dizendo isso para você, Jesus. Nós pedimos, Deus, que nós sejamos inteiramente dependentes de você, Jesus. Não queremos outra coisa, Deus, não queremos a ajuda de homens, não queremos depender de outras pessoas, Deus, nós queremos depender de você, Jesus. Nós sabemos que o fruto saudável, o fruto verdadeiro só nascerá se nós estivermos em você, Jesus. Jesus, todas as vezes que o Senhor nos enxergar longe, o Senhor nos enxergar afastados de você, Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos toque e fale conosco. Que o Teu Espírito Santo nos avise que estamos nos afastando, nos avise que nós estamos longe. Nós queremos a Tua poda, Jesus. Senhor Deus, como bons filhos, nós aceitamos a Sua disciplina. Assim como aceitamos a Sua glória, assim como aceitamos o Seu cabode, nós aceitamos a Sua opinião sobre nós. A opinião que nos poda, a opinião que nos aperfeiçoa. Nós aceitamos essa opinião, Deus, a Tua disciplina sobre nós, porque assim daremos muitos frutos. É disso que precisamos, do Pai nos aperfeiçoando, do Pai nos podando, do Pai nos disciplinando. Só assim saberemos que o Senhor nos ama muito. Nós queremos isso de Ti, Deus. Nós temos prazer na Sua disciplina, Deus. Nós temos prazer na Sua poda, Deus. Só não nos deixe nos afastar de Ti, Jesus. Não nos deixe estar longe de Ti, Jesus. Por favor, Jesus, não nos deixe ficar longe de Ti. Nós não queremos nos desligar de você, Jesus. Nos ensina, Jesus, a permanecer, Deus.
coxa andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. A fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. Não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor, não aguento mais confiar em se a doença não curar e o emprego não vingar e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Conexão Online. Amém? O momento desse conexão entre você e Deus. E hoje aqui nós temos um convidado muito especial. Thalisson, boa noite.
Boa noite, amor da minha vida. Boa noite. Bom, antes de nós começarmos, eu quero orar com vocês, amém? Então eu peço que você que está na sua casa nesse momento, que está nos assistindo, eu peço que você feche os seus olhos, que você coloque a mão no seu coração, para que nós possamos orar, amém? Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, que essa palavra dessa noite, Deus, essa conexão, venha de encontro, ó Pai, em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Deus, que não sejamos nós, ó Pai, mas o Teu Espírito Santo ministrando a todo momento. Senhor Deus, venha trazer sabedoria, venha trazer discernimento, ó Deus, para que todos aqueles, ó Pai, que está nos ouvindo essa noite, possam estar conectados com o Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém? Amém. Bom, para quem ainda não nos conhece, eu sou a Rose, do Thalisson. Eu sou o Thalisson da Rose. Amém. Nós somos 12, do pastor Renato e da pastora Rúbia. Nós somos líderes da equipe DIP. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, então, nessa conexão dessa noite, nós vamos vir falar de um tema que eu acho que é algo assim muito legal, é um tema assim que muitas pessoas têm curiosidade. Então nós vamos compartilhar um pouquinho desse tema com vocês essa noite. Hoje nós vamos falar sobre encontro com Deus. Amém? Thalisson, e o que nós podemos aí começar e falar sobre encontro com Deus? Bom, Rose, eu gosto muito de falar sobre encontro com Deus, porque para mim encontro com Deus foi tudo na minha vida. Foi um divisor de águas. Mas antes de começar a falar sobre mim, eu gostaria de trazer uma referência na Bíblia, tá? De uma pessoa muito especial que teve um encontro com Deus. E foi marcado. Eu gostaria de falar de uma pessoa que, para mim, da Bíblia, depois de Jesus, é um cara sensacional, um cara espetacular. Eu gostaria de falar sobre o apóstolo Paulo, né? Saulo, ele teve um encontro com Deus e teve até um encontro com Deus que até mudou o seu nome para Paulo, né? Isso mesmo. E para que as pessoas possam entender, né, esse encontro, quem era Saulo, quem era Paulo, né? Antes dele ter esse encontro com Deus, conta um pouquinho aí para que as pessoas possam entender essa história. Sim, Saulo, ele era uma pessoa muito inteligente. Ele conhecia a lei do pé à cabeça. E ele era uma pessoa muito religiosa, ele foi criado na doutrina. E Saulo, ele ficou incomodado e ele começou a perseguir as pessoas que seguiam a Jesus. As pessoas que eram cristãs, assim como nós somos hoje, né? Ele começou a perseguir essas pessoas, né? E ele as prendia, e ele as matava, e ele começou a fazer isso por quê? Porque Saulo, ele conhecia tanto da lei que ele não acreditava nisso que estava acontecendo naquela época com eles, né? Aqueles sinais. Ele não acreditava que Jesus, ele era o Messias, e por isso ele começou a perseguir essas pessoas. Amém. Mas o que Paulo não imaginava é que tudo aquilo que estava acontecendo iria totalmente mudar a vida dele, né? Iria mudar a história dele. E o que aconteceu com ele? Antes dele logo assim que ele teve esse encontro com Deus. Sim, Saulo, ele estava no caminho para Damasco, né? Se você ler lá em Atos do 9, no versículo 3, você vê que Saulo estava a caminho para Damasco, para o quê? Para perseguir cristãos mesmo, né? E nesse caminho, fala assim a Bíblia que veio uma luz muito forte do céu, e ele e os que estavam com ele caiu do cavalo, e no meio dessa luz saiu uma voz e falou assim: Saulo, Saulo, por que você me persegues? E ele perguntou: mas quem é você, né? E ele falou assim: eu sou Jesus a quem você persegue. E essa luz não deixou mais ele falar, e falou assim: levante-se e vai até a cidade próxima. E Saulo assim o fez. Amém? Amém. E é interessante a gente pensar, né, que naquele momento de perseguidor, né, dos cristãos, Paulo ele estava ali, se deparou no momento onde ele teve um encontro com Cristo, né? Ele teve um encontro ali com Jesus. E tudo aquilo que Saulo ele
tinha vivido, dos conhecimentos que ele tinha, já não valia mais de nada. Sim, já não valia mais de nada porque, cara, ele estava de frente com Jesus, né? E ele pôde presenciar a glória de Jesus ali, e ele vê que aquilo sim era real, aquele sinal miraculoso era um sinal real, sim, e tudo a teologia que ele sabia, tudo da lei que ele sabia, caiu por terra na hora, e ele se confrontou com tudo aquilo que ele sabia, tudo aquele automático que ele vivia, toda aquela religiosidade que ele vivia, né? Porque ele estava de frente com Cristo Jesus. Amém. E nós entendemos então que nesse pequeno contexto onde nós estamos falando sobre, né, esse apóstolo, e a gente vê a transformação que ele começou a ter a partir do momento que ele teve esse encontro ali com Cristo. E de repente você possa estar se perguntando nessa noite, eu não sei se você já teve um encontro com Deus. Eu não sei, mas de repente você que está me ouvindo possa pensar assim, mas como seria isso? Né? Saulo, ele começou a fazer uma transformação total na vida dele, porque ele estava ali face a face com Jesus, né? Sim, e se você continuar a ler Atos 9, né, para os versículos em diante, do 7 em diante, fala que Saulo foi para a cidade, sim, e naquela cidade ele ficou ali por 3 dias, sem comer, sem beber e orando. Né? E já nisso Jesus já estava trabalhando com um discípulo, Jesus já estava trabalhando com Ananias e já tinha dado a visão, já tinha dado a ordem para Ananias para que ele fosse lá e curasse Paulo, porque Paulo ele não estava enxergando mais, ele precisou de ajuda para chegar até ali, né? Ele precisou de ajuda para chegar ali, porque ele não estava enxergando mais nada, né? E nisso Jesus já tinha falado em meio às orações, Jesus já tinha falado com Saulo, né? Que chegaria um homem ali, chamado Ananias, e curaria ele, né? E Jesus, ele falou para Ananias, eu quero que, mesmo Ananias ficando com medo, ele falou assim, eu quero que você vá lá, porque eu quero usar a vida de Saulo para transformar muitas vidas, para transformar muitas pessoas. E obediente, Ananias foi até lá. E lá Ananias colocou a mão na cabeça dele. E Ananias orou. E a palavra de Deus diz que imediatamente caiu como se fosse dos olhos de Saulo escamas. E ele voltou a enxergar. E ele foi cheio do Espírito Santo ali. Amém. É interessante a gente pensar na situação que nós estamos vivendo hoje. Ali como Paulo, antes disso ele viveu uma vida totalmente conforme aquilo que ele acreditava, uma vida onde ele achava que, né, por ser muito conhecedor, ele podia fazer aquilo que ele queria. E por muitas das vezes nós somos assim, nós agimos conforme as nossas vontades e nós estamos sempre sendo ali guiado pelas nossas emoções, por aquilo que nós queremos, só que chega um certo momento que, por muitas das vezes, nós temos esse encontro com Jesus através da dor, né? Então, diante dessa palavra, desse tema, dessa palavra dessa noite, muitas das vezes nós temos encontro com Jesus através da dor, através de uma dificuldade que nós estamos vivendo, e que por muitas das vezes nós ficamos lutando e lutando, achando que as coisas vão acontecer, e a gente se depara numa situação onde a gente já não vê mais saída. E como Saulo ali, ele teve esse encontro com Deus, nós também já tivemos o nosso encontro com Deus. Amém? Sim. E o que eu acho mais bacana dessa história, Rose, é que Saulo, ele era sim muito conhecedor, mas ele ainda realmente ele não tinha tido um encontro com Jesus, né? Ele ainda não tinha transformado a sua mente. E a partir daquele momento, ele sofre também sim uma transformação de mente. Por quê? Porque ele encontrou com Jesus. Ele teve esse encontro com Jesus. Se você ler em Romanos 12, 2, diz que nós precisamos renovar a nossa mente para que nós experimentemos a boa e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E foi assim com Saulo. Ele teve um encontro com Jesus e começou a experimentar, porque a palavra de Deus diz assim, que ele passou um tempo com os discípulos e logo ele começou a sair a pregar. Começou a levar as boas novas de Jesus. Amém? Amém. E eu pergunto para você essa noite, Thalisson, o que é um encontro com Deus? Amém. Para mim, um encontro com Deus é tudo.
para mim, como eu falei para vocês no começo, é um divisor de águas, né, nas nossas vidas. E assim foi para mim, foi para a Rose, assim foi para muitos que estão nos assistindo nesse momento, né? E nesse momento, de repente, você fala assim, não, mas eu não sei o que é o encontro com Deus. Nós aqui da Igreja Sara Nossa Terra, nós temos o nosso encontro com Deus, que nós chamamos de revisão de vidas. Claro que sim, você pode ter encontro com Deus, né, em outros momentos sim, mas nesse momento onde você está ali, que você começa a ser transformado, assim como o Thaleson falou de começar a ter uma mente transformada e você ser guiado totalmente ali por Jesus, nós temos o nosso revisão de vidas, que nós chamamos de encontro com Deus. E da mesma forma ali que Paulo ele ficou ali 3 dias, nós ficamos também 3 dias nesse encontro com Deus. E é um momento que é só seu e Deus. É um momento onde você tem, a sua vida é revisada, onde tudo aquilo que precisa dentro de você começa a ter algo novo. Começa a ter transformação, começa a ter cura, começa a ter libertação. Então é algo maravilhoso, né? E eu pergunto para você, diante disso, como foi para você? E diante dessa palavra, eu quero que você fale um pouquinho, né, para nós, do seu testemunho. E por que você se identificou com a história de Paulo? Sim, a história é longa, mas eu creio que é pertinente, né? Eu me identifiquei com a história de Paulo, porque assim como ele, eu tenho vivido uma transformação na minha mente todos os dias, né? E eu gostaria de começar contando para vocês desde a minha infância, né? Onde eu tive uma vida bem difícil, né? Aos 3 anos de idade, a minha mãe e meu pai, eu tinha 3 anos de idade, minha mãe e meu pai veio para Campinas, né, de Diadema. E a minha família sempre teve problemas com bebidas, né? E o meu pai bebia muito. E a gente, num certo tempo, morava no fundo da casa da minha avó, né? Em 3 cômodos lá. E um dia eu presenciei uma discussão entre o meu avô e minha mãe. E nesse momento de desinteligência, o meu avô ele esfaqueou a minha mãe. Isso ficou marcado na minha vida. Isso ficou marcado na minha vida. E foi passando o tempo e eu morei um tempo na rua. A gente ficava como andarilho, né? Andando de casa em casa, pedindo as coisas, pedindo teto para os nossos amigos, para os nossos parentes. Até que nós fomos abençoados com a casa da minha tia, onde eles emprestaram também um lugar para a gente ficar. A gente ficou um tempo lá, né? Porém, mais uma vez, por conta da bebida, a gente foi colocado para fora, né? Porque eu não contei, mas depois que minha mãe melhorou, meu avô ele colocou a gente para fora e a gente ficou como andarilho, andando, né, nas ruas. E isso a gente chegou na casa da minha tia, ficou um tempo lá, mas novamente, por conta da bebida, a gente foi colocado, não dava para viver mais com eles lá. E a gente foi batalhar a nossa vida, até que a gente chegou numa invasão, né, ali em Hortolândia, no Conceição. E, cara, foi um dos piores anos da minha vida ali, porque era subhumano onde a gente morava, era barraco de lona, não tinha esgoto, não tinha asfalto, não tinha água encanada, né? As pessoas naquela época tinham o costume de roubar botijão de gás e eu vi cenas ali que eu não desejo para ninguém, sabe? Então, o que eu quero dizer para vocês é que na minha vida era para dar tudo errado. Era para mim ter ido para caminhos que não são certos, né? Sim. E diante desse testemunho, né, onde você começa a contar aí um pouquinho da sua história, como que era aí o relacionamento entre você, seu pai e sua mãe? Porque você é filho único, né? E como que era esse relacionamento dentro da sua casa, dentro do seu lar? Depois que vocês saíram da casa, né, da sua tia, que vocês foram morar só vocês 3. Quais são as suas lembranças disso? Sim, eu costumo falar isso, né, falar sobre esse relacionamento, porque assim, a gente vivia bem, né? Porém, por conta da bebida,
havia muita briga, muita discussão. O seu pai bebia? O meu pai bebia. E eu falo para a Rose e para os nossos amigos que eu fui aprender o que era um Natal, o que era um Ano Novo, quando eu comecei a namorar a Rose, né? Porque era todo Natal, todo Ano Novo, o meu pai, ele bebia e brigava, e, cara, isso era muito difícil para mim. Isso era muito difícil para mim. Então, eu venho de uma infância que foi muito machucada por isso. Eles não estavam bem com o relacionamento por conta da bebida, né? Até que chegou o fim que eles se separaram. Só que Deus levou eu para um caminho na vida que eu tive que decidir. Mas, para a gente poder vir um pouquinho antes, nesse período, você tinha mais ou menos quantos anos? Esse período eu tinha em torno de 10 anos. 10 anos. Você veio de um lar cristão ou não? Eu vim, vamos dizer assim, que eu vim de um lar cristão. Porque a minha base, ela é a minha mãe. Eu lembro até hoje que quando a gente passava pelas situações difíceis, quando a gente estava naquele barraquinho de lona, ou quando a gente já estava na casa de alvenaria, que era só alvenaria mesmo, não tinha reboque, não tinha nada, ela pedia para mim: filho, ora pela gente, ora pela mãe, porque a sua oração, ela tem força. E eu mesmo sem saber de nada, e eu orava, e eu acreditava muito nisso daí. Então a minha base veio por ela, né? Ela que sempre me ensinou a orar, ela que me mostrou isso. Amém. E aí depois você veio falar sobre a separação dos seus pais. Foi logo quando nós nos conhecemos, né? Sim. Aí chegou aos 17 anos, onde a gente já não suportava mais essa situação, e nem meu pai já suportava mais essa situação, onde ele se separou da minha mãe e ele foi embora para a terra natal dele, né? Eu já liberei perdão para o meu pai, sim. Eu já falei isso para ele, né? Eu falo que eu amo meu pai, e eu entendo que o que ele fazia não é porque ele queria, sim, né? Não é porque ele queria, é porque também ele não recebeu o amor e ele não entendia isso, né? E é por isso que eu decidi entender e liberar perdão para o meu pai. Hoje eu falo com meu pai normalmente. Falando isso, se o meu pai vê esse vídeo aqui: pai, eu te amo, né? Quero que você saiba que eu te amo, e que mesmo com essas memórias não tem nada que atrapalhe o nosso relacionamento. Amém? E chegou um momento que eu tive que decidir, né? E o meu maior sonho, gente, sabe qual que era? Era constituir família. Porque eu vi isso, eu passei por isso muitos anos, e eu não queria repetir o mesmo processo. Até então que eu conheci a Rose. Passamos algum tempo junto. Ela me enrolou 9 anos, né? Mas a gente casou, graças a Deus. Hoje a gente tem uma família linda, né? Amém. Só que antes disso, né? Nós tivemos aí, você teve a oportunidade de deixar tudo aquilo, né, que a questão da família, de estar ali, e ir para a igreja, né? Sim, verdade, sim. Eu tive outras oportunidades, né, de conhecer a Cristo, né? E teve pessoas que me ajudou até na minha pré-adolescência, né, na igreja quadrangular lá em Hortolândia. Porém, eu não quis. Eu era novo, era pré-adolescente. Eu achava que não era momento ali também. E mais para frente, também, quando a gente já estávamos namorando, né? E a gente teve a oportunidade. Nós aceitamos, sim, a Cristo Jesus, mas a gente achou que não era a nossa hora. E eu achei que não era a minha hora. Porque eu queria continuar a viver o que eu vivia. A viver nas baladinhas, nos pagodinhos, bebendo a minha cervejinha, né? E eu não decidi naquele momento viver para Cristo. Sim. E naquele momento, nós tomamos essa decisão juntos. Não, agora não é o momento, né? Sim. Não é o momento. E por muitas das vezes nós somos assim, né? Muitas das vezes nós estamos ali passando por situações difíceis
E nós temos a oportunidade de ter uma nova vida em Cristo Jesus, né? De ter esse encontro com o Senhor e viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas por muitas das vezes nós ficamos presos às coisas que o mundo nos oferece. Nós ficamos presos às situações, à circunstância, onde nós tentamos buscar em algo, em pessoas, em coisas que nós sabemos que hoje é só Deus que pode suprir, né? E por muitas das vezes você viveu alguns momentos da sua vida onde você também se sentia muito sozinho. Sim. Né? Sim, muitas vezes eu senti. Muitas vezes eu me senti sozinho. Porém, esse sozinho, esse vazio, eu não conseguia entender. Porque isso que a gente vive aí fora, isso que a gente vive no mundo é uma busca incessante para cobrir esse vazio. Porque a gente se entrega à bebida, a gente se entrega às coisas indevidas. Isso aí não preenche momentaneamente. E o que preenche a nossa vida é Cristo Jesus. É o Espírito Santo que preenche a nossa vida, né? Amém. Só que teve um momento, né? Como aí o tema da nossa palavra dessa noite, o encontro com Deus. Sim. E chegou esse momento do seu encontro com Deus. E esse primeiro momento foi um momento fácil para você? Não foi nada fácil. Porque, cara, foi bem difícil, porque alguns já ouviram o testemunho da minha esposa, né? Eu me vi, de repente, eu estou colocando o lado para vocês da minha visão. Eu me vi, de repente, dentro de casa com uma pessoa que só chorava, ficava pelos cantos, né? E ela teve aquela depressão ali, aquela depressão pós-parto. E aquilo foi muito ruim para mim, porque, sabe, a pessoa que eu amava, eu ficava vendo ela sofrer lá. E aquilo foi muito ruim para mim. Muito ruim. Sim. Qual foi o momento que você decidiu? Porque você entendia que eu estava passando por uma situação difícil, né? Só que aquilo estava acontecendo comigo. Então, quando acontece com outro, é muito mais fácil. Então, a gente olhar para o outro é muito mais fácil. Só que a partir do momento que nós vivemos e aquilo dentro de mim era muito forte, só que algo precisava mudar, porque afinal nós éramos casados, né? Nós somos casados. E eu, por muitas das vezes, eu queria ajuda, mas eu sabia onde eu ia buscar ajuda. Mas por muitas das vezes, qual que era o seu posicionamento? Sim. Muitas vezes eu falei para ela que eu não queria buscar Deus em outro lugar. Só explicando para vocês, a gente era católico, mas aqueles católicos macarronada, tá? Nada contra os católicos, tá? Onde a gente só ia na igreja aos domingos. E olhe lá, tá? E para mim estava bom aquela vida estava bom. Só que a gente chegou num momento que nós deparamos com essa depressão com que a Rose estava vivendo. E naquela época eu fui bem egoísta mesmo. Eu falo isso para todo mundo, né? Porque ela estava passando por uma necessidade e eu não quis buscar ajuda em outro lugar. Tanto que veio uma amiga dela na nossa casa e ofereceu ajuda. Essa amiga é a Michele. Glória a Deus pela vida da Michele, né? E ela ofereceu ajuda, mas eu estava bem egoísta naquela época e eu falei assim, ela me chamou para ir e eu falei assim, não, eu vou. No primeiro momento eu não queria ir, depois eu falei, não, eu vou, mas eu fico no estacionamento. Daí a Rose, ela teve posicionamento também, né? Onde ela pegou e falou assim para mim assim, não, se for para você ficar no estacionamento com o Arthur, então eu nem vou. Aí aquilo ali me apertou. Mas eu sei que já tinha pessoas ali que estavam orando pela nossa vida, né? Então, naquele momento, você entendeu que você precisava decidir. Sim. Né? Através da minha dor, porque por muitas das vezes nós... tem duas opções, eu sempre falo isso para as pessoas que me conhecem, eu sempre falo isso, que nós temos dois caminhos, ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. E muitas das vezes nós vamos pela dor. Sim. E foi através dessa dor que a gente foi. E eu falei para ela, teve um dia que Deus estava com o coração quebrantado, eu falei, Rose, eu vou com você. Ela até espantou, né? Você vai? Eu falei, vou sim. E nós fomos. E fala para mim como, né, para que as pessoas de casa possam entender, como foi ali seu primeiro momento? Sim. Que esse seu encontro com Deus.
foi muito engraçado. Eu falo engraçado agora, mas no momento eu fiquei meio tenso, né? Porque foi assim, através da dor dela, Deus pegou e me tratou primeiro. Oh, mas como assim, Thales? Foi assim, a gente chegou na igreja, né? Que é a sede Campinas. E, cara, a gente desceu do carro. No primeiro momento, assim que eu pisei no primeiro degrau daquela igreja, cara, eu não entendi. Meu corpo, ele se incendiou. E meu corpo arrepiava tudo. Eu até fiquei meio com medo, eu fiquei meio assustado. O que está acontecendo aqui? Eu não tinha entendido isso, né? Mas amém. Passou, a gente entrou. E, cara, eu vou falar para você, começou os louvores e do primeiro louvor até o encerramento do culto, eu só chorava. Eu não entendia. A Rose olhava para mim e ela me perguntava, mas o que está acontecendo com você? Eu falava, eu não sei. Só que aquele dia foi muito bom para mim, porque era um choro gostoso, sabe? Deus, ele trouxe um quebrantamento no meu coração e eu chorava. Eu sentia que meu coração, minha alma estava sendo lavada, a minha mente estava sendo lavada. E ali eu chorei, me derramei mesmo na presença de Deus. Amém. Então, nós podemos entender essa noite que esse foi o seu primeiro momento, esse foi o seu primeiro encontro. Mas que jamais você poderia imaginar que ali começaria uma transformação na sua vida. Na nossa vida. Sim, porque passando isso aí, a gente já logo recebeu um convite, né, para estar indo pro revisão de vidas. Só que antes disso era algo muito resistente, porque a partir do momento que nós entendemos aquilo que nós estamos vivendo, nós olhamos só para a nossa dor, nós olhamos só para aquilo que nós estamos vivendo e nós não conseguimos olhar mais nada em volta. E a gente decidir abrir mão de tudo aquilo para ter algo novo de Deus, exige muito de nós, exige o querer, exige busca, você falar assim, Deus, eu preciso sim de algo novo, né? E naquele momento ali, algo iria mudar na sua vida. Sim. Como eu disse, a pastora Ruba, ela fez o convite. E eu sei que estava próximo da semana do revisão de vidas. Mas quando você recebeu o convite, você queria ir? No primeiro momento não, porque eu falei, não, eu não queria ir. Eu falei, Rose, a gente chegou na igreja agora e como que a gente já vai entrar, né? Como que a gente já vai para esse lugar aí? Eu não sabia, eu fiquei meio assustado, né? Mas a gente falou assim, a gente vai pensar, né? Ele nem falava que ia orar, porque a gente não tinha esse costume. E a gente foi pensar. E eu creio que tinha pessoas lutando por nossa vida, né? E cada dia que eu chegava em casa, a Rose perguntava, e aí, a gente vai? E chegou próximo do dia da gente falar para a pastora. Sim, só que na verdade, já na semana mesmo do revisão de vidas, você já tinha tomado a decisão de não ir? Tinha. E aí qual foi o momento que foi decisivo? O momento que foi mais decisivo, cara, eu lembro até hoje, foi um dia que eu estava no meu trabalho. Essa pessoa, ela nem sabe isso que aconteceu, tá? Eu estava almoçando com esse amigo meu de trabalho. E, cara, Deus usou ele ali para falar comigo e isso eu entendi, né? Que foi o próprio Deus que usou ele ali para falar comigo. E ele leu apenas uma mensagem para mim. E essa mensagem, ela estava escrita assim, ó. A vida, ela é como um rio. E as águas, elas são as oportunidades. Quando você deixa de tocar nessa oportunidade que está passando aqui agora, pode ser que nunca mais você consiga tocar nela de novo. Cara, e aquilo entrou na minha cabeça, sabe? Eu fiquei martelando e veio sobre revisão de vidas, porque eu sabia que era uma oportunidade da Rose se curar, se tratar lá, Deus trabalhar na vida dela. E eu fui para casa pensando e ela fez a pergunta para mim de novo. E aí, a gente vai para a revisão de vidas? E eu falei para ela assim, sim, a gente vai. Sim, nós vamos. Nós vamos porque eu entendi ali que Deus tinha usado aquela pessoa para falar comigo.
e a gente decidiu ir. Só que nisso tinha o pré-revisão. Que nesse momento é algo que te marcou muito. Foi algo que me marcou muito, marcou demais. Eu falo nos meus testemunhos que foi algo sobrenatural, sabe? Porque a gente estava naquele pré-revisão e não tinha nem começado um momento de palavra. Eu já me vi de joelhos aceitando a Jesus, mesmo sem ninguém falar nada para mim. Eu já estava ali aceitando a Jesus e foi muito lindo ali, cara. Eu falo que os meus encontros, ele foi antes de chegar no revisão de vidas, porque Deus já estava falando comigo ali, Jesus já estava falando ao meu coração. Amém. E para que as pessoas de casa possam entender essa noite, diante dessa palavra que nós trouxemos, né, da história de Paulo, o que você se identifica com essa história? Sim, assim como eu disse, foi um divisor de águas na minha vida. Porque Jesus, ele queria se encontrar comigo, mas eu não estava permitindo isso. E eu me deixei, assim como a pessoa que eu mais amava, naquele momento que eu ainda amo, estava passando por uma dificuldade, e eu estava egoísta. E naquele momento eu entendi e aceitei a estar tendo um encontro com Jesus, e Jesus, ele começou a me tratar ali. Porque muitas pessoas não sabem, mas ali o Thalisson estava um cara triste, estava um cara tímido, um cara que nunca imaginaria estar aqui, ó, falando com vocês, né? E eu ficava muito preso a isso. Eu tinha muitos amigos, mas quando eu chegava em casa, eu sentia aquele vazio. E eu fui para o revisão de vidas e no revisão de vidas Deus me tratou, Deus tratou a minha esposa e vem tratando, e dia a dia nós vemos tendo uma transformação de mente. E desde lá a mente vem sendo transformada e tem sido muito bom, porque Deus tem colocado a gente em lugares que a gente nunca imaginou, e fazendo coisas que nunca imaginou, e ajudando pessoas que a gente nunca imaginou que ia ajudar. E isso é muito bom, isso é muito gratificante. Amém. É muito gratificante poder compartilhar, né, essa história com as pessoas que estão em casa. De repente você que está aí não imaginava, né, de repente você possa falar assim: nossa, eu já vivi algo assim, né? Um problema dentro da sua casa, dentro da sua família, onde você veio de uma estrutura que você não sabia muito o que fazer diante das situações ali, né? No caso do Thalisson, tudo aquilo que ele viveu, ele, a primeiro momento, ele teve a oportunidade, sim, né, de estar e seguir a Jesus. Mas no primeiro momento não. Por quê? Porque ele não queria abrir mão do mundo. Ele não queria abrir mão daquilo que o mundo oferecia para ele. Só que daí chegou um momento que, a partir da dor, ele decidiu e ele quis que a vida dele começasse a ser transformada. E a vida dele foi transformada de uma tal maneira, né, que aonde jamais nós imaginávamos estar aqui hoje. Sim. Né? E assim como Paulo, né, o que Paulo começou a fazer depois? Começou a levar as boas novas, começou a anunciar o Evangelho. E assim nós temos feito, né? Devagarzinho, dando um passo de cada vez, e a gente está levando. E, cara, eu sou muito feliz e sou muito grato pela oportunidade que Deus nos dá para levar o Evangelho dele, para levar a palavra dele. Amém, queridos. E nessa noite, essa conexão, né, que você possa se conectar com Deus nesse momento, que nesse momento você possa pensar: como que está a sua vida? Eu não conheço, mas se você está aqui essa noite é porque você está buscando algo em Deus, porque você está buscando algo diferente. Eu não sei aquilo que você está vivendo, assim como toda a transformação que nós tivemos, Deus também quer transformar a tua vida. Ele quer transformar a tua vida por completo, né? Porque Ele faz todas as coisas, né? E naquele momento ali que Paulo, ele começou a ser transformado, ter essa mudança de mente, pregar o Evangelho, Jesus, ele chama você hoje, né? Independente daquilo que você viveu, daquilo que você vive, Deus, ele te chama, né? Que nós possamos estar e querer viver algo novo em Deus.
Porque hoje nós estamos em um momento, um momento tão delicado no nosso mundo, onde nós nos deparamos com tantas situações difíceis. Eu vou falar para você, todos nós passamos sim por dificuldades, mas nós temos que entender que a partir do momento que Deus está à frente, que Deus ele está nos conduzindo, que você entende aquilo que Jesus é na sua vida, aquilo que Jesus ele pode fazer na sua vida, isso não vai te parar. Isso não vai te parar e você vai permanecer firme. Então, se você realmente quer ter um encontro com Deus, essa é a sua oportunidade. Não espere cair, como aconteceu com Saulo. Que você busque a Jesus, que você aceite Jesus como único e salvador da sua vida, porque esse é o momento. Amém? Para que você tenha sim uma transformação de vida. E eu vou falar algo para você. Jesus chama você essa noite da forma como você está, porque Ele é capaz de fazer tudo, toda uma transformação, assim como foi feita na vida do Thalisson, assim como foi feita na minha vida. Ele deseja também transformar a sua vida, independente daquilo que você esteja vivendo hoje, e que esse conexão dessa noite, Deus ele possa ter trabalhado no seu coração de modo especial, trabalhando aqui, esse testemunho, a história de Paulo. Quem era Paulo e quem Paulo se tornou, Quem era o Thalisson e quem é o Thalisson hoje. Sim. E, cara, Jesus ele tem pressa. Por esses dias a gente tem passado por momentos muito difíceis. Por esses dias Deus tem levado a gente em lugares que a gente nunca imaginou. Cara, não queira estar em um velório nessa época de pandemia. O que eu quero dizer para você com isso? Que o tempo ele é rápido. Que daqui para amanhã nós podemos fechar os nossos olhos e não ter tempo mais para nada. Não ter tempo para a gente falar um eu te amo para sua mãe, para perdoar perdão para um primo, para um irmão ou para um pai até mesmo. Eu não sei o que você tem vivido na sua casa. E não é tempo para isso, gente. Jesus, ele tem pressa. Jesus, assim como a Rose disse, ele te chama. Ele te chama para você conhecer algo novo, para você conhecer a perfeita, boa e vontade dele para a sua vida. Amém. Então essa é a nossa conexão dessa noite. Amém? Que Deus ele possa ter trabalhado na sua vida, ter trabalhado no seu coração. Que essa mensagem ele possa ter chegado até você, que você nesse momento possa ter se conectado com a história do Thalisson, aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele passou, até chegar aqui, algo que nós vivemos, que ele viveu, que nós jamais poderíamos imaginar, mas somente vivendo algo novo em Deus, somente vivendo algo novo em Cristo Jesus, que nós conseguimos ter essa transformação, que tudo aquilo que nós buscamos e precisamos, nós só encontramos nele. Amém? Então que essa noite, Deus ele possa ter trabalhado sua vida de uma forma muito especial. Amém? Amém. Eu gostaria de finalizar aqui esse momento orando pela sua vida. Amém? Feche seus olhos aí onde você está, põe a mão no seu coração. Amém. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai santo e Pai querido e Pai bondoso, eu apresento diante de Ti, Senhor Deus, cada vida que está nos assistindo, cada vida que está nos ouvindo, ó Pai. Pai, se essas pessoas se identificaram, ó Pai, com a minha história, Senhor Deus, que teve oportunidades para chegar até a Ti antes e não foi, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo agora, Pai, possa se manifestar, Senhor Deus, e possa estar trazendo, Senhor Deus, a certeza para elas, ó Pai, que o momento é agora, Pai, que o momento não é amanhã, que o momento não é depois da pandemia, que o momento é agora de voltar para os caminhos de Cristo Jesus. E Deus, eu te apresento essa vida, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu oro e agradeço por essa vida, ó Pai, por eles estarem aqui, Senhor Deus, conectados com a gente. E se você que está conectado, aqui embaixo vai aparecer o telefone do nosso pastor. E se você ficou conectado com a minha história, com a história da Rose nesse momento, eu peço que você, e se você quiser ter uma mudança de mente, e você quiser
quer viver algo novo em Cristo Jesus, eu peço que você entre em contato com o nosso pastor, mande uma mensagem para ele, que a gente está aqui para te ajudar e ele vai te ajudar. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente. Amém? Deus abençoe. Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou, pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Em teus braços fortes descanso meu ser, a tua fidelidade preenche o meu viver. Anseia mais de ti, meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar o verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou, pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Teus braços fortes, em teus braços fortes descanso meu ser, a tua fidelidade preenche o meu viver. Minha alma anseia mais de ti, meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar o verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Mais de Deus, mais de Deus, eu quero mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, eu quero mais de mais de Deus, mais de chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar